Eis o vasto mar, com braços imensos, onde se movem inumeráveis animais pequenos e grandes. Ali circulam os navios e o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto que ele meio que fecha, né, o que a gente tem falado desde Dark, desde o primeiro vídeo, né, em Dark. O tema é o Leviatã, mas eu quero primeiro explicar para vocês o que é esse Leviatã, né? Porque hoje em dia você fala em Leviatã ou você pensa no monstro mitológico, como aparentemente é descrito aqui, eu li o Salmo 104, versículos 25 e 26, ou o demônio Leviatã, né, que se evoca no satanismo ou na corrente anticósmica, né? E aquele pá é essa mesmo, a casca é essa, mas eu quero mostrar para vocês a essência do Leviatã. Bom, os judeus são ótimos contadores de histórias, né? Eles são a grande força espiritual do judaísmo está na capacidade que os povos antigos tinham e praticamente perdemos e que eles conservam de contar histórias. Então você tem as histórias do Zohar, você tem os Midrash, a cada festa, né, no Hanukkah, no Pessah, e, enfim, em todas as festas judaicas, no Rosh Hashanah, eles vão contar histórias, eles vão se conectar aos seus antepassados mitológicos. Uma dessas histórias, que diz respeito ao Mashiach, fala sobre o banquete do Leviatã. Diz que no fim dos tempos, o Leviatã, que é uma criatura marinha, será caçada. Deus enviará o anjo Gabriel para caçar o Leviatã. Ele não vai conseguir caçar o Leviatã e Deus então vai inspirar o Leviatã a entrar em conflito com uma outra criatura, né? O Shor Rabá, ou o Behemoth, a criatura, um monstro da terra, o Leviatã é um monstro dos mares. E um vai matar o outro. E a morte do Leviatã vai servir como um banquete, nada kasher, né, na verdade, para os judeus no fim dos tempos. E que a pele do Leviatã vai ser usada como moradia para os tzadikim, para os justos. E esse mito é, no mínimo, curioso, né, porque quem vai dirigir esse banquete é o Mashiach. Inclusive, junto da carne do Leviatã, que os justos vão comer no fim dos tempos, também será servido um vinho. Um vinho com uvas que foram guardadas desde o Jardim do Éden, ou seja, o Mega Plus Advance de vinho, que foi preservado para esse banquete. E aí quando a taça estiver pronta ali, vão chegar os tzadik, né, os tzadikim vão chegar para fazer a berahá sobre o vinho, e aí Abraão, quando for fazer a berahá, a bênção, vai falar, eu não posso, porque de mim veio o injusto Ismael. Aí o Isaac vai fazer a bênção e vai dizer, eu também não posso, porque de mim veio Esaú. E assim, cada tzadik, ao se aproximar da taça com aquele vinho muito santo no banquete da carne do Leviatã, vai encontrar uma falha em si mesmo. Até que Davi não tem falha, né? Imagina. Davi vai chegar e vai dar essa porra desse cara, isso aí que eu vou fazer a berahá. Óbvio que esse Davi não é Davi, né? Porque se for por falha, pelo amor, né? Davi mijou mais fora do pinico do que todos os outros. Este Davi é o filho de Davi. É o Mashiach. Ele vai abençoar o cálice com o vinho preservado desde a fundação do mundo. Agora, o que é o Leviatã? Né? Quem é este Leviatã? Você viu que o texto diz aqui uma coisa muito interessante, né? Diz que Deus fez o Leviatã para com ele brincar. Brincar? Mas aí as 27 diz que Deus vai matar o Leviatã. Esse Midrash que eu acabei de falar diz que Deus vai matar o Leviatã. Como é que Deus brinca e mata? Mata e brinca? Como é isso? Diz que os justos terão como diversão caçar o Leviatã no fim dos tempos. É uma brincadeira linda, né? Deus fez o Leviatã para ser caçado. Mas o Leviatã é descrito como um monstro terrível. O livro de Jó descreve o Leviatã como uma criatura que faz as águas se incendiarem. O que é o Leviatã? Bom, vou dar uma dica de leitura para vocês aqui para explicar o que é o Leviatã. Esse aqui é o volume 4 da série O Inescrito, de quadrinhos da DC, selo Vertigo, tá? Esse é o volume 4, é o que importa para nós, tá? Mas eu vou ler aqui, tanto na introdução como na página, na capa, o que significa essa série. Veja bem.
Tom Taylor, que é esse carinha aqui, é mais do que o filho de um dos autores mais populares do mundo e xará da criação mais amada dele, o garoto mago Tommy Taylor. Então, Tom Taylor é filho de um cara que criou um personagem, um tipo de Harry Potter, e ele é descrito como um Harry Potter, chamado Tommy Taylor. Então é tipo como se o cara tivesse se inspirado no próprio filho, né, para criar o personagem. Ele é uma arma viva em uma literal guerra de palavras, na qual um misterioso grupo usa os poderes da narrativa para moldar o mundo conforme seus projetos sombrios. E eles estão aí, e eles estão manipulando narrativas para moldar o mundo, para controlar os contextos, para controlar aquilo que você acredita ser real ou não. Observe em 2020 o poder incrível que eles têm de criar realidades onde elas não existem. Mas Tom nasceu e foi criado para colocar um fim neste capítulo. Nesta edição, a jornada, essa é a 4, tá? Nesta edição, a jornada se encaminha para uma verdadeira reviravolta. Para poder usar seus extraordinários poderes, Tom precisa singrar os mares de uma das maiores histórias já contadas e caçar a grande baleia branca que deixou incontáveis histórias de lendas e loucura em seu rastro. A baleia Moby Dick, por exemplo, a baleia é uma baleia branca, né? Enquanto isso, seus amigos são caçados por um perigoso novo inimigo e têm suas próprias crises de identidade para lidar. A jornada de Tom trará as respostas que busca, ou ele se afogará nas profundezas de milhares de finais tristes? Aqui na entrada da edição, você tem um anteriormente aqui para você saber o que estava se passando antes, eu vou ler também. Tom Taylor foi a inspiração de seu pai, Wilson Taylor, para criar o personagem Tommy Taylor, o protagonista de uma série de livros infantis sobre um garoto bruxo. Depois que o pai desapareceu, Tom seguiu a vida ganhando dinheiro em participações em convenções de fãs da série, até que foi acusado de não ser o verdadeiro filho de Wilson. Isso jogou em um mundo de intrigas e confusão e o tem levado a questionar a própria realidade. Ao seu lado, nessa nova jornada, estão dois aliados. Lizzie Hexam, que foi quem o jogou na fogueira com a acusação, mas agora é sua melhor amiga. É um bom modo de começar uma amizade, né? Seu pai não é seu pai, né? E tem um passado muito misterioso, mas ao que tudo indica, foi criada por Wilson para ajudar Tom. Criada por Wilson. E Hit Savoy, um jornalista ávido por desencavar as histórias desconhecidas do protagonista, mas secretamente enviado pela mãe biológica deste para mantê-lo em segurança, e recentemente mordido pelo Conde Ambrósio, vampiro inimigo mortal de Tommy Taylor e personagem de ficção. Quer dizer, o personagem dos livros apareceu e mordeu o repórter. O motivo de desaparecimento de Wilson, o pai do Tom e criador do Tommy, é um misterioso grupo que manipula e controla todas as histórias existentes, sendo responsável por moldar nossa forma de ver o mundo. É o que nós chamamos de interpolação. Wilson trava uma guerra solitária contra eles. Disposto a derrotar a resistência de Wilson, o grupo preparou um falso novo livro da série Tommy Taylor, né, para manipular a força mental que está sendo criada para o personagem. A publicação dessa edição faria com que o poder conquistado por Wilson junto ao público diminuísse. Mas o tiro saiu pela culatra quando um verdadeiro novo volume foi publicado e Wilson finalmente saiu de seu exílio. Interessante, né, imaginar que publicações de livros, lançamentos de filmes, como eu falei no vídeo do Zack Snyder, possam estar... A gente só vê o movimento, né? Ah, deu tanto de bilheteria, tal revista foi cancelada, tal série foi cancelada. Imaginar que existe um confronto de forças espirituais que definem a realidade por trás dele, né? O livro, que trata Tommy Taylor como um messias, deu um novo fôlego à obra do escritor e aparentemente novos poderes a Tom. Quer dizer, quando ia se publicar um livro falso, o Wilson, o criador, lança um livro em que o Tommy é um messias, um Mashiach, que agora vai atrás da baleia, né? Vai caçar a baleia. Olha só que coisa. Pai e filho por fim se reencontraram, mas a reunião não durou muito e Tom não teve todas as respostas que queria. Descobriu que o poder, entre aspas, né, porque é chamado o poder, flui através dele e que deve lutar contra esse grupo misterioso. Mas o Wilson foi interrompido por Pullman, o carrasco da organização, que o assassinou na frente do próprio filho. É o spoiler, né? Fazer o quê? Meus vídeos são cheios de spoiler.
Wilson Taylor agora está realmente morto, e Tom é o único que pode continuar a lutar contra esse grupo sombrio e libertar a humanidade de seu jugo. Em suas buscas por novas respostas, Tom usou drogas, o Grant Morrison curtiu isso, para entrar em um estado alterado de consciência. Foi quando encontrou seu duplo literário, Tommy Taylor, que o mandou trilhar o caminho e lhe deu magia para enfrentar os inimigos. Tom é novamente dono de sua história e precisa voltar a escrevê-lo o quanto antes, e a jornada vai começar em Nantucket em busca da baleia. E aí ele entra literalmente nas histórias do Simba, de Moby Dick, quando ele lê o livro Moby Dick. Ele abre o livro, se eu não me engano ele está lendo numa convenção, eu acho, e ele abre o livro funciona como uma espécie de portal. E ele é canalizado para dentro do livro. Ele é puxado para dentro do livro. E quando ele é puxado, a organização que domina, né, o mundo sente isso. Eles são retratados como homens de negócios aqui, com gravatas, né? E aí eles até dizem: a grade está se agitando, Senhor. Um dos locais ficcionais está em atividade intensa. Aí eles estão tentando definir, tentando encontrar. Bom, ele procura pela baleia, até que finalmente ele se depara com ela. Tá? O Leviatã às vezes é descrito como uma baleia. E ele é engolido pela baleia, tipo Pinóquio, né? Aliás, o Pinóquio aparece, né? Pinóquio também foi engolido por uma baleia, né? Pinóquio tá aqui. Ele fala: eu quero ser real, né? Eu quero ser real. O Tom é engolido pela baleia e dentro da baleia ele discerne o que a baleia é. Eu vou ler. Muito bem, eu sei o que você é. Ou pelo menos acho que sei. E eu sei que você não pode me responder, não pode usar uma voz nem nada parecido. Porque você não é uma voz, mas a soma de todas as vozes. Você é a baleia de Hobbes, não a baleia de Simba, de Jonas ou de Munchausen. A baleia de Hobbes, o Leviatã de Hobbes, Thomas Hobbes, que escreveu um livro popularmente conhecido como O Leviatã. Tem aquela famosa frase do Thomas Hobbes que é o homem é lobo do próprio homem, que ele dizia que o homem é filho da puta mesmo, é egoísta mesmo, e a gente se mata, a gente quer o que não é nosso, e que para manter a ordem, para manter as coisas equilibradas, era necessário um Estado forte, temível, assustador, que é o Leviatã do título. É muito interessante porque daqui a pouco, quando ele revelar o que é a baleia, é muito interessante que ele tenha concluído que ele não é a baleia do Moby Dick, ou de Simba, ou do Profeta Jonas. Ele é a baleia de Hobbes, ou seja, ele é a representação desse Estado que reprime a nossa violência natural, a nossa maldade natural. E a baleia de Hobbes era apenas um símbolo, representava o poder das massas. 1 bilhão de criaturas vivas que formam uma entidade única. Essa interpretação de Hobbes é muito incrível. Para quem acha que quadrinho é besteira, né? Acho que você é isso, uma espécie de inconsciente coletivo ou algo do tipo. O inconsciente ficcional. Os pensamentos de todos os milhões de pessoas que leram os livros do meu pai, ou talvez quaisquer livros. Todos esses pensamentos focados nele, em Tommy, e por meio de Tommy, em mim. O personagem, né? Tommy. O monstro disse que você precisava de uma alavanca para mover os mundos. É isso, não? Toda a força da minha alavanca emana de você. Quer dizer, o Tom é a alavanca pela qual o Leviatã pode mover o mundo. O Wilson me deixou ligado a você. Posso usar a minha varinha mágica porque você acredita durante a leitura que Tommy pode usar uma varinha mágica. Eu existo na suspensão da descrença. Não é acreditar. É como Philip K. Dick falando sobre a anamnesis, que é a suspensão, a eliminação do esquecimento. Você não precisa ter fé. Ninguém tem fé. A descrença é uma força que opera sobre nós. E esses personagens que você às vezes ouve, é ficção, é besteira, é bobagem. Daqui a pouco você está lá lendo um grimório para invocar o espírito do grimório, aquele lá não é ficção. Eles existem na suspensão da descrença. E se isso não for o equilíbrio, não sei o que poderia ser. Então eu gostaria de ir para casa agora, se não tiver problema. Então ele vê a natureza da baleia, que são milhares de pessoas que formam o corpo da baleia. Não sei se vocês conseguem ver as cabecinhas aí, mas são
incontáveis pessoas. Vocês lembram lá no vídeo de Dark? O sinal do Filho do Homem será que o profeta Jonas estará no ventre da baleia? Quer dizer, o profeta Jonas estará no inconsciente coletivo. O profeta Jonas estará na suspensão da descrença. O profeta Jonas estará no Leviatã. O profeta Jonas estará no inconsciente ficcional da humanidade, numa série, numa história. Por isso que Dark fez tanto sucesso. E ele está em nós agora, isso não tem mais como ser desfeito, revertido. O que o Mashiach vai fazer então? Ele vai caçar o Leviatã, os caras vão comer? Quer dizer, eles vão comer as histórias. O limite entre o mundo verdadeiro e ficcional vai ser quebrado. Olha o que o Zohar fala sobre as uvas. Lembra as uvas, né, do cálice? Foi ensinado que o Rabi Ios disse: existe um vinho guardado que foi feito com uvas dos 6 dias da criação. Esse vinho são palavras antigas que não foram reveladas a nenhum ser humano desde que o mundo foi criado. No futuro, essas palavras serão reveladas aos justos. E é disso que se trata o comer e o beber. Sabe o que é isso? Significa que existem histórias não contadas. Que a verdade das histórias jamais foi revelada. E elas serão reveladas nos últimos tempos. A berahá de Davi sobre o vinho com as uvas do paraíso, lá do Éden, de onde saímos, é, na verdade, o retorno àquelas histórias em nós. É a suspensão da descrença. É a manifestação da verdadeira realidade do mundo. O que o mundo realmente é. Essa imagem aqui, vocês não vão conseguir vê-la em detalhes, desenhada por um cara chamado Ward Shelley. Ela se tornou famosa em 2011. Eu ainda não tenho o pôster, mas eu terei o pôster. Eu vou mostrar aqui para vocês verem todos os detalhes dessa imagem incrível. Mas está escrito aqui a história da ficção científica. Você observa que ela tem a forma de uma criatura, de um monstro, né? Você tem aqui no princípio os mitos e os tentáculos, que são os mitos que vão andando ali para literatura gótica, e aí, né, vem o iluminismo, então o iluminismo se encontra com a literatura gótica e com os mitos e formam todos os tentáculos da criatura no cinema, na TV. Óbvio que não é uma baleia, um monstro de tentáculos, mas parece um monstro marinho. Você imagina essa coisa saindo das águas, né? Esta é a baleia de Jonas. Este é o Leviatã. Esse é o alimento final que será dado a todos os santos. E quem são os santos? O Leviatã de Hobbes dizia que todos os homens são maus. Todos somos maus. Nenhum de nós é santo. Seremos santos quando comermos a carne do Leviatã, quando bebermos das palavras secretas desde a criação do mundo. Então nós seremos muito mais do que somos e seremos muito melhores do que somos. Espero que você tenha gostado. Sob o olho de Vales.